I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais uma Demo de História. Um episódio está saindo atrasado, peço desculpa por isso. Mas um episódio muito interessante também, que sobre um fato que faz seu aniversário hoje. Há 188 anos atrás, o Texas entrava em guerra contra o México para garantir a sua independência. Sim, vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a Revolução do Texas, ou a Revolução Mexicana. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre esse tema. Para nós falarmos da Revolução, primeiro eu tenho que ressaltar que o Texas, que nós hoje conhecemos como um estado dos Estados Unidos, era, na época, um estado do México. Para ser mais preciso, era o estado de Coahuila e Texas. Na década de 1830, o México passava por um pouco conturbado período. Na verdade, o México passava por conturbados períodos desde sua independência. Fica aqui a sugestão para vocês escutarem o episódio que eu fiz sobre a Legião Estrangeira, que eu falo um pouquinho do México. Mas o fato é que em 1833, o general Antônio Lopes de Santana foi declarado pelo Congresso Nacional Mexicano o novo presidente da República. Esse veterano da Guerra de Independência era conhecido por sua violência. Ele chegou até mesmo a comandar execução sumária de um prisioneiro, ou seja, uma execução sem julgamentos. E ele estava determinado a centralizar o México, a combater o federalismo mexicano. Mas, para isso, ele adotou uma política extremamente autoritária. E, somado a isso, nós vamos ao Texas, onde, insatisfeitos com a forma que a região era tratada e com o governo central, exigiam que fossem independentes. Não independentes do México, mas independentes do estado de Coahuila. Grandes proprietários de terra eram favoráveis à tese de independência. Porém, muitos cidadãos texanos continuavam leais ao governo central. Porém, isso mudaria por conta de Santana. As medidas e ações autoritárias de Santana foram divulgadas, foram fofocadas, se espalharam pelo México, o que obviamente gerou um desgaste da imagem do presidente e um aumento da insatisfação. Um pouco antes de Santana assumir a presidência, o Gonzales, uma localidade no Texas, tinha solicitado ao governo mexicano um canhão para se proteger de ataques indígenas que eram constantes. O canhão foi entregue, mas com acordo. Quando o governo pedisse, o canhão deveria ser devolvido. Ambos os lados apertaram as mãos e o canhão foi proteger Gonzales. Em 1835, o pedido de devolução chegou e foi prontamente negado. Os representantes de Gonzales argumentaram que a população votou e determinou que não seria viável entregar o canhão porque eles ainda estavam sob o risco de ataques e, portanto, não poderiam ceder a arma. Mais do que isso, o canhão já tinha se tornado um símbolo da luta do Texas contra seus inimigos. Rapidamente, o governo mexicano elaborou uma missão e enviou cerca de 100 soldados da cavalaria, comandados pelo tenente Castaneda, para tomarem as armas sem usar violência, porém, se necessário, realizarem prisões. Castaneda e seus homens chegaram às margens do Rio Guadalupe, que estava de cheia, e percebendo que estava inviável avançarem, descansaram por alguns dias, acamparam por alguns dias à margem do Rio Guadalupe. E aí, há 180 anos atrás, as negociações pelo canhão chegaram ao fim. Os texanos hastearam a bandeira escrito "Venham e peguem", com uma imagem, com uma costura, um bordado do canhão, mostrando: se querem o canhão, venham pegar.
E, na manhã, as tropas mexicanas e texanas tiveram seu primeiro embate, quando 50 soldados e o próprio canhão fizeram um ataque surpresa contra o acampamento mexicano. Ataque esse nada poderoso. 2 mexicanos foram vitimados, um morto e um ferido, e um texano feriu ao cair do cavalo. Mas, apesar desse baixo combate, apesar de ter sido uma luta gloriosa, a Revolução Texana teve início. Rapidamente, as notícias da vitória e do início das lutas se espalharam por todo o Texas, levando a centenas de homens a se voluntariarem. Muitos nem mesmo avisavam suas famílias, apenas deixavam uma carta na mesa da sala, onde se liam: "Fui para o Texas." E eu acredito que não faz sentido, não cabe aqui falar de todas as batalhas e conflitos. Por isso eu vou ressaltar 2 batalhas. A primeira, a Batalha de Goliad. Uma rápida, porém importante batalha, que ocorreu no presídio de La Bahia. Um presídio interessante, porque o líder texano, o líder rival texano, havia sido preso lá alguns anos antes da Revolução Texana ter início. Era um ponto estratégico. Suprimentos eram guardados lá, diversos soldados guarneciam aquele local. Santana, porém, temendo um ataque em outra região, ordenou que seus homens marchassem e a ordem foi prontamente atendida. Cerca de 50 mexicanos ficaram no local, que foi atacado então por 125 texanos. Quase 3 vezes mais texanos do que mexicanos. Em menos de 1 hora, o presídio foi dominado pelos texanos e a derrota foi um baque em Santana. Primeiro, porque interrompeu uma rota de suprimentos para os exércitos mexicanos. Segundo, os mexicanos agora teriam que fazer um caminho mais longo, e um caminho mais longo leva a mais gastos, dinheiro, suprimentos e também maior cansaço. E o terceiro ponto é que todos aqueles suprimentos, farinhas, café, comida, mosquetes, roupas, canhões, entre outras coisas, caíram na mão dos texanos. Os texanos estavam agora vitoriosos e bem armados. A segunda batalha que eu quero falar é a famosa Batalha do Álamo. Provavelmente uma das batalhas mais famosas da Revolução Texana, tanto que até os dias de hoje ainda tem muita questão do Remember the Alamo, lembre-se do Álamo. Mas primeiro eu vou falar um pequeno background. O exército Santana não mais contava apenas com militares de fato. Agora tinha muitos recrutas, alguns inclusive prisioneiros, mal treinados e indisciplinados. Somado a isso, as tropas estavam desnutridas, sem roupas adequadas, pouco armadas e sem treino. A situação era deplorável. Santana, no lugar de se preocupar em lidar com o péssimo estado de suas tropas, ele acreditava que estadunidenses estavam entrando ilegalmente no Texas para lutar ao lado dos rebeldes. E por isso determinou que qualquer norte-americano que fosse pego com uma arma ou junto aos combatentes revoltosos seria tratado como pirata. E, na lei mexicana, a pirataria tinha uma pena: a pena de morte. Então, ele basicamente ameaçou de morte qualquer norte-americano que ousasse lutar ao lado do seu inimigo. A marcha de Santana foi marcada por centenas de mortos, pela fome, pela disenteria, pela hipotermia. Calcula-se que antes de chegarem ao Álamo, cerca de 400 soldados morreram no meio do caminho. Um índice de morte altíssimo, considerando a batalha ou cerco não tinha nem mesmo começado. Frequentemente, inclusive, esses militares, devido às suas péssimas condições, saqueavam fazendas e moradias para roubar café, comida
e outros produtos para a sua sobrevivência. Não para se alimentarem apenas, mas eu digo sobrevivência. Eles estavam realmente em uma situação péssima. Enquanto Santana e seus soldados marchavam em direção ao Álamo, Houston, general rebelde e, inclusive, que inclusive dá nome à capital do Texas, acreditava que os homens que estavam no Álamo, por conta de seu baixo número, não seriam capazes de proteger o forte. E de fato estava certo. E por isso determinou que o forte fosse destruído. E determinou que Bowie, o militar, fosse até Álamo e entregasse as ordens a quem estivesse lá. Chegando no forte, Bowie conversou com o coronel Neal, responsável pela defesa do local, e estavam determinados a não cumprir as ordens do general e defenderem até a morte o Álamo. As defesas estavam separadas quando Neal foi obrigado a se retirar e ir em direção à sua família, que estava doente e precisava de sua presença lá. Portanto, Bowie e Travis, outro coronel, foram deixados para comandar a defesa e diversas obras foram feitas na tentativa de tornar o forte ainda mais protegido. Forte esse, que, diga de passagem, era inicialmente uma missão católica espanhola. Os texanos tinham 19 canhões, porém com pouca munição, poucos rifles, pouca comida e poucos soldados. Os mexicanos, apesar de estarem em uma situação precária, eram 1.500. Os texanos eram aproximadamente 100, 150. Então nós podíamos colocar uma diferença de 10 vezes. Algumas fontes chegam a dizer 30 vezes, uma proporção de 30 para 1, com o exército mexicano sendo 30 vezes maior. Santana iniciou o cerco ao Álamo, enviando uma carta para os texanos, dizendo que aqueles revoltosos que se rendessem seriam poupados e teriam suas vidas salvas. A resposta foi um tiro de canhão. Como eu falei, os texanos poderiam perder o Álamo, mas perderiam lutando. O cerco se prolongou por 12 dias, marcado por algumas trocas de tiros de artilharia, com a invasão tendo início em 6 de março. Após 2 tentativas falhas, a terceira tentativa foi suficiente para os mexicanos romperem as defesas, que não eram lá grandes coisas, do Álamo e entrarem no forte. O caos se instaurou e rapidamente praticamente todos os texanos foram mortos. Os sobreviventes do conflito foram enfileirados e executados a mando de Santana. 2 mulheres, uma criança e um escravo. Essas 4 pessoas foram as únicas pessoas sobreviventes dessa batalha e do massacre que a seguiu. Enquanto a batalha ocorria, líderes texanos se reuniram na cidade de Washington, não Washington capital dos Estados Unidos, mas Washington, cidade no Texas, onde determinaram a grande mudança em sua luta. Não lutariam mais pela separação do Texas de Coahuila. A luta agora era pela independência total do Texas, chegando até mesmo a criar uma constituição federal. E ela tinha uma política muito interessante e muito problemática com a população escrava e população negra livre. Primeiro, determinou que nenhum negro livre poderia entrar no Texas. Segundo, que afro-americanos não poderiam ser cidadãos. O Congresso texano não poderia abolir a escravidão e, se o senhor de escravo desejasse libertar ou furriar um de seu escravo africano, afro-americano, o Congresso deveria aprovar. Em outras palavras, a Constituição Federal do Texas era uma Constituição racista, extremamente racista, o que era bem comum, um racismo bem comum na época. Tendo visto que o próprio Estados Unidos era racista, tanto que a escravidão nos Estados Unidos ainda existia. Dá para entender um pouco e imaginar quais caminhos o Texas vai adotar politicamente em relação à população negra posteriormente. As batalhas seguiram até 14 de maio. Um lado ganhava, o outro ganhava, mortes, exaustão, feridos, até o dia 14 de maio,
quando o México reconheceu sua derrota pelo Tratado de Velasco. Santana se comprometeu, entre outras coisas, no tratado, cessar os ataques, devolver qualquer propriedade capturada, as propriedades poderiam ser fazendas, cavalos e escravos, e libertar prisioneiros. Inclusive a troca de prisioneiros era muito comum, sendo que os texanos fariam o mesmo. Mas tem uma coisa interessante. Um tratado secreto foi assinado onde o Santana reforçava o estado de não violência contra os texanos, determinava que o México reconheceria a independência do Texas e determinava que Santana seria exilado em Veracruz. O acordo secreto foi rapidamente divulgado e causou ódio. Os texanos acreditavam que Santana, pela sua violência, pela sua agressividade, merecia uma punição. A pressão, a luta foi tão grande que o Burnett, o presidente interino do Texas, se viu obrigado a cancelar o envio de Santana a Veracruz e determinar a sua prisão. Santana foi preso, não ficou tanto tempo preso e nem tanto tempo afastado da política, mas para o momento ele estava derrotado e o Texas vitorioso. O Texas se torna oficialmente independente, porém conflitos retornariam posteriormente, contando inclusive com a participação dos Estados Unidos. A proximidade do Texas com os Estados Unidos foi tão grande que posteriormente o Texas foi incorporado ou anexado aos Estados Unidos da América, se tornando mais um estado do país. Mas falaremos disso em um próximo episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Você que nos escuta pode ajudar muito compartilhando esse episódio com seus colegas, familiares, amigos, amigas, que já ajuda muito. Você pode ajudar mais ainda financiando o podcast pelo Catarse ou pelo Pix, se tiver condições e vontade. Os dados estão no nosso Instagram, @mundohistoria. Nos siga lá no Instagram, inclusive. E no Twitter e Facebook, páginas do mesmo nome. Sempre postando lá quando um novo episódio sai, qualquer problema que tem com o podcast. E também é uma ferramenta para vocês me darem dicas, sugestões, críticas sobre episódios. Se você está escutando pelo Spotify, você pode, inclusive, mandar pelo próprio aplicativo um feedback do episódio. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou para estar aqui. Espero que esse episódio tenha sido interessante e tenha sido educativo. No mais, vejo todos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até lá.